Eclesiastes, capítulo 9, peço que você mantenha aí o texto aberto. Nós vamos, daqui a pouco, ler o texto que servirá de base aqui para a nossa reflexão. Olimpíada de Atenas, ano de 2004. O atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima rumava firme para a primeira medalha de ouro numa maratona na história do nosso país. Ele ia ganhar. Ele ia vencer. 40 segundos à frente do segundo colocado. Até que Cornelius Horan, um padre irlandês maluco, entrou em cena. Ele invadiu a pista e agarrou o brasileiro ali em plena prova. Sabe-se que em esportes de alta performance, concentração é algo que define, é essencial. E essa invasão daquele padre atrapalhou aquele atleta. As próprias câmeras mostraram que ele conseguiu ali se desvencilhar e continuar correndo, mas a partir daquele momento tudo mudou. Ele chega em terceiro lugar e mostra que não foi a vitória do mais rápido. Não foi. Não foi o mais rápido que venceu. Numa entrevista, logo depois, aquele padre deu a seguinte declaração: eu não planejava agarrar o corredor, somente entrar na frente dele e por alguns segundos segurar um cartaz chamando a atenção do mundo. Mas por razões diversas me percebi agarrado ao maratonista. Eu estou muito triste com tudo isso e gostaria de pedir desculpas e fazer uma dança irlandesa para ele. Você imagine a frustração desse atleta. Todo o esforço necessário de anos para se tornar um maratonista. A energia, os recursos que ele gastou ao longo de décadas. Quantas oportunidades ele abriu mão, deixou de lado em prol do esporte. A força física, a força de vontade, as dores, a valentia para continuar seguindo, quando cada músculo ali do seu corpo gritava por alívio. A prudência na preparação das provas ao longo de anos, as privações. Apesar disso, não foi dele a vitória. A vida entrou na frente dele na forma de um idiota. Infelizmente, esse tipo de loucura não acontece apenas em maratonas. Todos os tipos de coisas esquisitas acontecem, aparecem e bagunçam o nosso mundo, a nossa história. Não são poucas as situações que deveriam correr conforme o esperado, mas não acontece. Sai de linha. A gente não está esperando e de repente aparece na nossa frente assim. Hoje uma irmã me disse em lágrimas: pastor, descobri um câncer maligno. Hoje. Viver não é simples. Não é simples. Quando
o mundo não parece funcionar do jeito previsto, como que a gente faz? Tem gente que planeja tudo direitinho, extremamente organizado, e aí quando vem aquela avalanche, aquele problema, derruba tudo. Como que a gente faz? Salomão, em sua sabedoria, tem algumas coisas a nos dizer. Salomão nos diz que a sabedoria, ela tem algumas coisas a nos dizer diante de situações assim. E ele vai nos mostrar, nesse texto que nós vamos ler, o valor da sabedoria diante dessa vida sem sentido. O valor da sabedoria diante da nossa existência aqui neste mundo cheia de incertezas. Salomão diz, olha aí verso 11: não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Salomão está dizendo, olha, os resultados da vida, muitas vezes eles são imprevisíveis. Ele sabe disso, ele percebeu isso, ele constatou isso. E nesse momento aqui, onde ele está questionando uma série de coisas, ele se volta para esse tema que tanto nos perturba, a imprevisibilidade da vida. Nós nunca sabemos o que espera, o que nos espera no dia que se inicia. Não sabemos, quando levantamos de manhã, o que nos aguarda naquele dia. O desastre pode aparecer a qualquer momento. O infarto, o acidente, um assalto, uma notícia ruim. Os pais daquelas crianças assassinadas lá naquela creche, Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, 5 de abril de 2023, quando eles estavam ali saindo de casa para levar as crianças para aquela creche, será que eles sabiam que nunca mais veriam seus filhos depois daquela quarta-feira? Era um dia como outro qualquer. Assim como eu e você saímos de casa como todos os dias nós fazemos. O que será que nos aguarda quando rompemos ali pelo portão, pela porta da nossa casa? Mesmo dentro de casa, coisas podem acontecer. O poeta já dizia, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigie e ora um coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. As coisas nem sempre saem do jeito que nós planejamos, do jeito que nós desejamos, do jeito que nós idealizamos. Não é simples lidar com isso, mas a verdade é que acontece como diz Salomão aqui, não ser dos ligeiros o prêmio. Acontece. Usain Bolt, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mo Farah, ganharam a maior parte das corridas que participaram, mas não era garantido. Você podia apostar, mas certeza? Normalmente, a pessoa mais rápida ganha a corrida, mas nem sempre é assim.
E existem fábulas que nos lembram disso. A tartaruga e a lebre ensinaram gerações e gerações que não basta ser o mais rápido. A tartaruga e a lebre nos ensinaram que tem que correr, mas também não pode fazer bobagem. Elas nos ensinaram que velocidade é apenas um elemento da corrida, porque na corrida as coisas acontecem. Na corrida existem padres que entram na nossa frente. Na corrida lá dos grandes pilotos, pneus furam. Coisas acontecem. Salomão também diz que nem sempre é do valente a vitória. O valente, o forte, o poderoso, nem sempre são eles que ganham a batalha. Várias vezes acontece de um lutador mais fraco prevalecer. Davi e Golias. A Bíblia diz que Israel, várias vezes, a nação de Israel várias vezes enfrentou exércitos mais fortes, mais armados, mais treinados, mais valentes. Jericó era uma fortaleza, mas na hora Israel prevalecia. Nem sempre é dos valentes a vitória. Ele diz ainda que nem sempre é dos inteligentes o favor. Gente capaz, talentosa, habilidosa, esforçada, tinha tudo para dar certo, mas não deu. A coisa simplesmente não aconteceu. Engraçado que eu estava estudando essa mensagem essa semana, e sexta-feira passou por mim um rapaz, Alan. Quando eu tinha lá 12, 13 anos, fazia escolinha de futebol com o Léo. Nós tínhamos certeza que aquele menino seria um grande craque. Diferenciado, jogava demais, habilidoso, forte. Tínhamos certeza, esse aqui vai jogar num clube grande do nosso país. Passou por mim, não deu em nada. Está aí. Salomão nos lembra que existem muito mais fatores envolvidos na vida do que simplesmente o mero esforço. Simplesmente a capacidade. Ele está dizendo a ideia de que os fortes, os rápidos, os inteligentes sempre se dão bem e que os outros se dão mal. Não é bem assim. Salomão está dizendo, olha, habilidade e capacidade não são garantia de sucesso nos projetos da nossa vida. As peças mudam. O acaso sobrevém, eventos fortuitos nos pegam aqui e ali. E aí ele solta a seguinte pérola, verso 11 ainda: tudo depende do tempo e do acaso. É óbvio que ele aqui não está negando a soberania, a providência, o controle de Deus sobre todas as coisas. O que Salomão está nos ensinando é que, do nosso ponto de vista, não do de Deus, mas do nosso ponto de vista, as coisas podem nos surpreender. Podem não sair do jeito que idealizamos. Na maioria das vezes, nós não sabemos quais são os planos de Deus.
Somos pegos de surpresa, não conseguimos prever, e aí não importa o quão forte, o quão inteligente, o quão capaz, habilidoso nós somos. Coisas ruins acontecem e não há como prevermos quando elas acontecerão. Essa é a ideia, esse é o ponto dele no próximo verso. Olha aí. Pois os homens não sabem a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, se o peixe soubesse que aquele anzol iria levá-lo à morte, o peixe não morderia a isca. Se o passarinho soubesse que ele seria capturado, ele procuraria abrigo num outro lugar. Salomão está dizendo, olha, peixes e pássaros, eles são capturados antes mesmo de se darem conta do perigo em que estão. E ele diz, da mesma forma, nós somos pegos em ciladas, mesmo quando nós somos cuidadosos, mesmo quando nós somos prudentes, mesmo quando a gente faz tudo certinho, entra um padre na nossa frente e acaba com a nossa corrida. Virá o tempo. Você pode ter certeza disso. Não é praga. É apenas constatação. Virá o tempo em que algumas coisas acontecerão. E antes de nos darmos conta, a gente acaba se envolvendo numa situação delicada lá no trabalho. Meu Deus, como que eu fui entrar numa situação dessa? Chegará o tempo em que algumas coisas acontecerão. E antes da gente se dar conta, a gente é acometido de uma doença irreversível, às vezes fatal. Chegará o tempo em que, mesmo sendo prudentes, vai acontecer alguma coisa sem que a gente se dê conta, que vai mudar a nossa vida. Uma avalanche lá no mercado financeiro que vem e destrói as nossas economias. E no final, em algum dia, que a gente não sabe qual, chegará o dia da nossa morte. Esse é um dia que a gente não sabe, a gente não conhece. Essa é a ideia de Correlete aqui, quando ele menciona o acaso, no verso 11. Quando ele fala de acaso, ele diz, algo vai acontecer, e a gente nem imagina. Nem imagina. A vida é assim. A vida é cheia de coisas imprevistas. E esse algo inesperado que nos acontece, diz Salomão, necessariamente é algo ruim. Por isso que ele menciona aqui no verso 12, a rede traiçoeira, o tempo da calamidade. Vão acontecer coisas ruins nas nossas vidas. Vão acontecer. E a gente não sabe quando. E muda para sempre. Então, o que Salomão está nos lembrando aqui da imprevisibilidade da vida? Ele diz, olha, os infortúnios são inevitáveis, não há como escapar deles. Pode ser o mais habilidoso, pode ser o mais competente, pode ser o mais rico, o mais capaz. Uma hora chega. Uma hora o negócio chega. Não importa. Não há como evitar o dia mau.
você pode ter, ser, você pode estar muito bem preparado, não importa quantas vantagens e conhecimentos você tenha na vida, vai chegar. E quando esse dia chegar, o que é que a gente faz? Como viver? Como que a gente vive com essa incerteza de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento? Tem gente que desiste. Tem gente que desiste. Tem gente que olha para essas circunstâncias e desespera. E diz: o que nos cabe fazer se não aceitar o destino? Os fatalistas. Já que é para ser. Se não é o mais rápido que vence a corrida, para que correr? Se não é o mais forte que vence a batalha, então, por que eu vou me preparar para a guerra? Se não é a esperteza que traz mais recursos, por que então que eu vou me capacitar, me preparar, estudar? Já que tudo depende do acaso, o fatalismo parece ser a única opção coerente. Deixa para lá. Salomão aqui nos oferece uma resposta diferente dessa. E aí, para responder a esse questionamento, ele usa como exemplo uma pessoa que tem sabedoria. Olha o que ele diz aí no verso 13, 14 e 15. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Salomão aqui está inventando essa história, ele está contando uma parábola. Mas a maioria dos estudiosos entendem que Salomão aqui está descrevendo algo que aconteceu de fato. Salomão aqui está narrando uma história que ele presenciou. Indo contra o fatalismo, Salomão conta a história da libertação de uma cidade pequena, que tinha poucos defensores. Contra ela vem um exército enorme, poderoso, liderado ali por um rei capaz, com muitas armas, com armas as melhores possíveis. Ou seja, em termos humanos, aquela cidade estava perdida. Não havia o que fazer. O que tinha que ser feito era se entregar. Não há o que fazer. Mas lembra da tese dele? Ele diz assim: nem sempre os fortes vencem a batalha. Ele disse isso no verso 11. E aí agora ele diz que um homem pobre, porém sábio, livrou aquela cidade pela sua sabedoria. O que Salomão nos mostra com essa história nesse contexto? Ele está dizendo: olha, a sabedoria tem as suas vantagens. É verdade que a vida é cheia de imprevistos. É verdade que nem sempre é dos ligeiros o prêmio, nem sempre é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão. É verdade que nem sempre os prudentes ficam ricos e os inteligentes têm o favor. É verdade que a vida muitas vezes vem com situações que a gente nem imagina. Apesar disso, nós devemos viver com sabedoria.
E entregar-se ao fatalismo não é uma opção sábia. Eu vi uma cidade pequena, com poucos defensores, ser liberta de um exército inimigo, poderoso, grande, porque ali tinha um homem pobre, mas sábio, que com os seus conselhos e sabedoria livrou aquela cidade das mãos daquele poderoso exército. A solução não é se entregar. A solução não é se dar por vencido. A solução não é entregar os pontos. A sabedoria tem as suas vantagens. Óbvio que ela tem limitações, mas ela é vantajosa, é, dentre todas, a melhor alternativa. Quem leu Eclesiastes percebe que uma didática usada por Salomão é demonstrar o valor relativo de uma coisa. Como assim? Ele afirma que uma coisa era melhor do que outra. Ele sempre gosta de fazer isso. Aquilo é melhor do que aquilo. Isso é melhor do que aquilo. Aqui ele diz que a sabedoria é melhor do que a sabedoria daquele homem lá, pobre, é melhor do que a força do exército que está vindo. Olha o que ele diz no verso 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Cérebro é melhor do que músculo. Não está dizendo que músculo é ruim, mas está dizendo que cérebro é melhor. O homem pobre que salvou a cidade, ele foi capaz de fazer com que as pessoas dessem ouvidos àquilo que ele tinha a dizer. Mas, infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes, as pessoas se recusam a ouvir as palavras de sabedoria. Ah, irmãos, quanta dor nós temos, porque não ouvimos palavras de sabedoria. Quanta sequela existe na nossa vida, porque desprezamos palavras de sabedoria ditas lá no passado. Carregamos fardos, porque negligenciamos aquilo que pastores, pais, a palavra de Deus, a vida, amigos nos disseram. E nós simplesmente, na nossa empáfia, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa soberba, nos achamos os donos da verdade. E desprezamos a sabedoria. E hoje colhemos as consequências. Salomão está dizendo, olha, se nós formos sábios, daremos ouvidos à sabedoria. Aquela cidade foi liberta porque ali tinha um homem pobre, mas sábio. E ouviram o que ele tinha a dizer. E aí ele fecha o raciocínio dele, mencionando uma situação vantajosa. Verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Salomão fala aqui no verso 17 de um líder idiota e lembra que a voz mais alta normalmente não é a voz mais
ouvida, ou mais sábia, perdão. Normalmente a voz mais alta não é a voz mais sábia. Esse líder, ele diz, um completo idiota, conseguiu impor ali a sua vontade, calando todos os outros. Por causa da sua fala firme, arrogante, alta, todos ficaram calados. Isso acontece o tempo todo. Às vezes é o líder da casa, um déspota, que domina lá a sua família com mão de ferro, cheio de... Todo mundo ali vive debaixo de ameaça. A casa não é um lar, é um quartel. Ninguém pode opinar, ninguém pode dizer nada. Às vezes é um patrão que, liderando lá a sua empresa, se vale da sua influência, da sua autoridade e coloca lá os funcionários debaixo de ameaça o tempo todo com gritos. Salomão diz, olha, existe uma maneira melhor de liderar. E eu queria recomendá-la a vocês. Salomão diz, uma pessoa sábia, ela não sente a necessidade de gritar. Não precisa gritar. Salomão diz, olha, não é o grito que comove e muda o coração das pessoas. Esse negócio de ganhar no grito lá do futebol, aqui em casa não funciona. Esse negócio de ganhar no grito lá no meio dos seus amigos, aqui não funciona. Salomão sabe que a palavra que muda o coração e a mente das pessoas é a palavra sábia. Então, ele permite que a sabedoria diga aquilo que ela tem a dizer. Ele diz, ouçam, permita que a sabedoria fale por si mesma. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Irmãos, esse princípio nas nossas casas nos lembram que palavras calmas costumam honrar mais a Deus. Palavras calmas quase sempre são mais eficientes do que gritaria. Como que a gente vive num mundo onde a vida é incerta e todos dependem do tempo e do acaso? Como que a gente vive num mundo onde nós podemos sofrer perdas, dificuldades a qualquer momento? Como que a gente vive num mundo onde mesmo sendo rápidos nós podemos perder a corrida? Onde mesmo sendo fortes podemos ser derrotados numa batalha? Como que nós vivemos na vida se sequer sabemos o tempo que nos resta? Como que a gente vive num mundo assim? Salomão diz. Como? Pautados na sabedoria. Diante da imprevisibilidade da vida, diante da incerteza do amanhã, como que eu devo viver? Com sabedoria. E como que a gente faz para ter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago disse isso. Estudamos esse verso aqui durante umas 3 semanas na nossa reunião de oração. Como foi bom.
como você perde de não ver. Tiago diz, olha, não tem sabedoria? Peça a Deus. Deus dá. Dá. E Deus não é daqueles que joga na cara. Quando ele diz assim, nada lhes impropera. Diz, que isso? Você aí, 23 anos de vida cristã e ainda não sabe? Deus não faz isso, diz Tiago. Pelo contrário, Deus, ele é generoso. Ele dá, liberalmente. Não tem? Peça. Tiago diz, e ser-lhe-á concedido. Ele garante que Deus vai dar. Sabe o que é sábio da nossa parte? Todos os dias, quando nós acordarmos, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa, dizer, Senhor, me ajude a ter sabedoria para viver o dia de hoje. Preciso, me ensina, me dê discernimento. Diante dos desafios que tenho, dos problemas que preciso resolver, das pessoas com quem vou encontrar, me dá sabedoria, Senhor. Porque olha só, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, então fala para mim. E normalmente, sabe como que Deus fala para a gente? Você acha que vai bater um anjo lá na sua porta para te falar, Deus mandou um oráculo de sabedoria? Não vai fazer isso não. Onde é que a gente busca sabedoria? Aqui, Aí você não tem tempo para ler? É incoerente pedir a Deus sabedoria. Tem que ler as escrituras, gente. E ler com tempo, ler devagar, meditando. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ele ilumina a nossa mente, ele nos dá sabedoria. Salomão diz, diante desse mundo, cheio de incertezas, diante da imprevisibilidade da vida, não seja um fatalista, vale a pena buscar a sabedoria. Aquela cidade, ela foi liberta por causa de um velho, sábio, pobre, que deu orientações e salvou. Quando a gente olha para as Escrituras, normalmente, pessoas sábias são pessoas agradecidas. Gratidão é filho de sabedoria. Normalmente, pessoas sábias são pessoas gratas. Quando as dificuldades nos sobrevêm, quando a gente perde a corrida, que a gente tinha certeza que a gente tinha condições de vencer por causa da nossa rapidez. Quando a gente perde a batalha, que nós acreditávamos poder vencer por causa das nossas forças, é fácil a gente ficar desanimado, desencorajado. As coisas podem não sair do jeito que gostaríamos, podem não estar indo bem em várias áreas das nossas vidas. Salomão diz, mas se nós formos sábios, nós lembraremos das bênçãos que Deus nos concede a cada dia e teremos um coração grato. Falamos sobre isso aqui semana passada. De fazermos um exercício espiritual, de observarmos ao longo da nossa vida, ao nosso redor, no nosso contexto, quantas coisas boas Deus tem nos concedido diariamente. E quando nós paramos e fazemos esse exercício espiritual de perceber as coisas boas que Deus tem nos dado, a despeito das circunstâncias difíceis, aquele exercício gera em nós um coração grato e nos ajuda a enfrentar os problemas da vida. Salomão nos diz, mesmo que as coisas não estejam indo bem, do jeito que a gente gosta, tenhamos um coração grato. Que a gente venha agradecer a Deus com alegria.
pela providência básica do nosso pão de cada dia, pela bênção de termos irmãos e irmãs na fé, que caminham ao nosso lado, pela igreja, que a despeito dos seus problemas, aqui existe, aqui anuncia a palavra de Deus, aqui traz ânimo, vigor para a gente caminhar mais 6 dias. Corações gratos, apesar de tudo. Eu até pensei em trazer aqui para esse ponto, mas eu preferi deixar, até por causa do tempo, uma lista de coisas, de sofrimentos e problemas que as pessoas têm ao redor desse mundo, para você ver como que, se você tem algumas coisas básicas, você é uma pessoa privilegiada nesse mundo. Essa semana eu comecei a dar aula para uma turma sobre escravidão. E comecei a falar para eles dos tumbeiros, como eram chamados os navios negreiros. Nunca aconteceu isso. Mas pela primeira vez eu ouvi uma criança chorando. Diante daquilo que estava sendo dito. Irmãos, se nós nascêssemos na África, no século 16, 17, nós teríamos muito mais problemas do que nós temos. Crianças que foram arrancadas dos seus pais, nunca mais viram seus pais. Foram levadas para um lugar distante, numa língua que ela não conhecia, sofreram absurdamente no corpo, na mente. Que coisa terrível a vida daquelas pessoas. E se nós fôssemos ver ao longo da história, quantos sofrimentos os seres humanos ao redor desse mundo já passaram, nós teríamos corações gratos ao Senhor. Pelo ar-condicionado, pelo carro que nos leva para casa, pela casa que temos, com um edredom, com uma cama, mesmo que seja um ventilador, comida, saúde. Dinheiro no banco. Sabedoria ter um coração grato, mesmo diante das circunstâncias que não são as melhores. Além de um coração grato, normalmente pessoas sábias têm um coração satisfeito. Quando a vida parece ser uma grande decepção e o nosso futuro parece ser incerto, é fácil a gente se queixar de Deus. Porque Deus não está nos dando aquilo que nós queremos. Porque Deus não está nos dando aquilo que nós desejamos, aquilo que nós imaginamos. Deus não está nos dizendo o que a gente precisa fazer. Não temos respostas. A gente se queixa de não ter respostas. A sabedoria, preste atenção nisso, a sabedoria, ela se contenta com aquilo que Deus nos dá, e ela também se contenta com aquilo que Deus não nos dá. Você nunca teve aquele insight, aquela sensação, aquela percepção de algumas coisas em que você
gostaria de ter, gostaria de ser, mas você já chegou à conclusão de que isso não é para mim. Deus decidiu não me dar isso aí. Por exemplo, não fala isso não, deixa eu falar. Tem coisas na vida, gente, que nós sonhamos, nós idealizamos, mas a gente precisa entender assim, não é pra gente. Por tudo que já aconteceu até aqui, e por tudo que Deus, pelos caminhos onde Deus nos levou, é pra gente chegar à conclusão de que não é pra gente. E às vezes a gente fica sofrendo por acreditar que a gente ainda vai conseguir aquilo. Não vai. Sabedoria é quando a gente está satisfeito com aquilo que Deus nos dá, mas também com aquilo que Deus não nos dá. Ele não vai te dar. Para de ficar pedindo. E a partir de então, viva. Isso é libertador. Então nós temos a opção de passar a nossa vida toda resmungando, porque Deus não nos dá aquilo que a gente quer. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Ficar resmungando não muda nada. Só aumenta a sua amargura. Ou a gente pode aceitar que Deus, na sua soberania, decide fazer ou não aquilo que Ele quer. Ou aquilo que nós queremos e Ele não dá. Então, normalmente, pessoas sábias, além de gratas, elas têm um coração satisfeito. Elas entenderam assim, Senhor, eu quis, eu pedi, mas o Senhor não quis me dar. Beleza, vida que segue. Página virada. Vou para frente. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus vai te dar um coração grato, um coração satisfeito. Uma vez, uma missionária que trabalhava no Oriente Médio, entre os muçulmanos, nem imagino o que é isso. Diante das enormes dificuldades que ela enfrentava, ela mandou uma carta lá para os seus mantenedores. E ela disse assim na carta que ela enviou: extravio de cartas, pacotes e carteira, telefone grampeado, grandes lembretes de que a vida não nos pertence. Não temos mais a conveniência de um carro. Por outro lado, não temos mais as despesas com o carro. Condições de trânsito muito perigosas. Por outro lado, temos um bom sistema de transporte público à nossa disposição. Enfrentamos tempos difíceis e desafiadores, mas encontramos neles muitas oportunidades de confiar em Deus através da oração. Água lamacenta sai das nossas torneiras todos os dias, mas água cristalina e viva flui das nossas vidas também. Muitos vírus agressivos e doenças que se prolongam aqui onde moramos, mas espíritos verdadeiramente agradecidos, porque Deus tem curado pessoas. Um apartamento frio, muito frio, quando estamos gripados, mas temos cobertores quentes, bebidas quentes e orações entre os irmãos que podem nos aquecer. E ela continua a carta.
mostrando as coisas difíceis, complicadas, que ela não gostaria que acontecesse, mas em todas elas, ela viu algo para agradecer a Deus. Algo bom. Coração grato, satisfeito. Uma vez roubaram um camarada, e depois que ele foi roubado, ele disse assim: graças a Deus. Disse para alguém: mas por quê? Primeiro, porque ele levou a minha carteira, mas tinha pouco dinheiro, não tinha muito. Segundo, porque ele só levou a carteira e não fez mais nada comigo. A minha vida está intacta. Quantos por aí que o roubo é seguido de assassinato? Graças a Deus porque tinha pouco. Graças a Deus porque não aconteceu nada comigo. E graças a Deus porque o assaltante era ele e não eu. Irmãos, sabedoria é ver coisas boas, mesmo em momentos difíceis. Se formos sábios, nós pediremos a Deus a graça de viver dessa forma, com gratidão, pelas bênçãos incontáveis que Ele nos dá, satisfeitos com aquilo que nós temos, orando em qualquer dificuldade, fiéis na obra do Senhor. Lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima? Que eu mencionei aqui no início, aquele maratonista, que perdeu a medalha de ouro por causa daquele padre maluco que entrou na frente dele. 4 anos depois, ele foi o atleta escolhido para ascender a pira olímpica nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Você deve saber que um dos momentos, se não for o momento mais glorioso de uma Olimpíada, é o momento em que a pira olímpica é acesa. E um dos motivos pelos quais ele foi escolhido foi por causa do que aconteceu com ele lá atrás. De derrotas humilhantes pode sair uma glória inimaginável. E eu e você que somos cristãos, deveríamos saber muito bem disso. Porque o evangelho que anunciamos aqui, a mensagem que lemos nesse livro, nos ensina que são das derrotas que vêm as maiores vitórias. O evangelho nos ensina que da derrota e da injustiça brota a justiça, a beleza, a glória do reino de Deus. O evangelho nos ensina que foi lá, daquela morte vergonhosa, humilhante e injusta da sexta-feira, que surgiu uma glória incomparável daquele túmulo vazio na manhã da ressurreição. Só existe ressurreição porque teve crucificação. Que Deus nos ajude adiante dessa vida cheia de imprevistos, ter sabedoria, um coração grato e um coração satisfeito. Não vai resolver, mas vai nos ajudar a passar por essas situações tão difíceis, tão complicadas, que surgem assim, e podem mudar a nossa realidade de uma hora para outra. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, não é simples, não é fácil, mas com o Senhor é possível. Com a Tua ajuda somos capazes.
Por isso nós te pedimos, auxilia-nos, ó Deus. E queremos pedir ao Senhor, pelos irmãos que aqui estão, que nesse momento de suas vidas possam estar enfrentando alguma situação adversa, algum problema não planejado. Ó Deus, que essas verdades possam servir de instrumento do Senhor para consolar os seus corações, dar esperança em meio ao caos, ajudá-los a viver com sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.